Lula faz uma fala desastrosa como aquela, provocando a maior crise diplomática do nosso país. Alguém neste plenário teria coragem de defender o Estado de Israel matou 12 mil crianças. O exército israelense está cumprindo um direito legítimo. É necessário que esse parlamento tenha um mínimo de responsabilidade e de respeito com o povo palestino, defendendo o cessar-fogo imediato. Essa ação vai acabar com o esquema fura-fila, uma intervenção política. O objetivo é claro, é dar transparência para aquelas pessoas que aguardam uma cirurgia eletiva. O povo clama por saúde, tem pressa nesse clamor. Esse PLP que com certeza garante aí um remanejamento que vai viabilizar recursos para a área da saúde. A semana começou com muita polêmica em plenário. Os deputados de oposição criticaram declarações do presidente Lula comparando o Holocausto à guerra em Gaza. Os governistas reagiram. Lula, a sua fala foi infeliz, a sua fala põe em risco a relação que o Brasil sempre teve com Israel, na criação do Estado de Israel de 1948, e quem esquarteja uma mulher, quem estupra uma mulher, quem quebra a pelve de uma mulher num ato de estupro, não quer terra, não. Eles querem eliminar todos que não são católicos, que são católicos, que são judeus, todos aqueles que não são muçulmanos e acreditam em Alá. Então, a declaração do presidente Lula põe em risco a nossa paz, a liberdade de todos os brasileiros no mundo. O genocídio para eles, o extermínio de pessoas para eles não fazem diferença. São covardes, covardes que são. Vêm aqui para desviar a atenção e ao mesmo tempo defender então a morte de 340 médicos, 130 jornalistas. Isso, povo brasileiro, em 135 dias. 135 dias, 28.858 mortos. Desses, 12.660 crianças. 12.660 crianças. 8.570 mulheres. Mais de 160 países já pediram o cessar-fogo depois da fala do Lula. Quanto nós ainda precisamos evoluir como seres humanos para entender, compreender a história universal, para saber que o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial sob o nazismo jamais pode se repetir no mundo, e muito menos pode ser relativizado, como foi pelo presidente Lula nessa última manifestação sua. É por isso que mais de 120 deputados federais já assinaram o pedido de impeachment, que estará depois protocolado para despacho da presidência desta casa. Ninguém fala aqui de cessar fogo, ninguém falou da necessidade da negociação de paz, ninguém falou em condenar um exército que faz uma ocupação, ninguém condenou, inclusive, o sionismo expansionista que quer eliminar os palestinos da própria Palestina. Então parece que há uma insensibilidade muito grande aqui, com um mero interesse menor politiqueiro. Então vamos empichar o presidente da República no Brasil. O povo judeu, em boa parte lá de Israel, quer empichar o Netanyahu, isso sim. A crise aberta pelo palpite infeliz, senhor presidente, de Lula, muito provavelmente acarretará prejuízos para o desenvolvimento científico, tecnológico, a segurança, o agro e a defesa nacionais. Por exemplo, a computação embarcada, ou em linguagem técnica dos avionics, dos caças supersônicos F-39 Gripen, fabricados no marco de parceria entre Brasil e Suécia,
é toda ela de origem israelense. Em vez de bajular o seu chefe e endossar esse comportamento desprezível e vergonhoso, o chanceler Mauro Vieira deveria cumprir o seu dever e aconselhar um presidente primário, deputado Luiz Lima, e suas investidas bizonhas no palco internacional, prevenindo essas e muitas outras mancadas pelo mundo afora, que têm sido dadas e trazendo vergonha a esse país, deixando a diplomacia brasileira abaixo do nível de um anão diplomático. Alguém neste plenário teria coragem de defender que em pouco mais de 4 meses o Estado de Israel matou 12 mil crianças, 9 mil mulheres e idosos, perfazendo um total de pouco mais de 30 mil assassinatos. Ninguém vai defender, portanto, nós temos que entender o que está acontecendo para nos posicionar bem, inclusive enquanto parlamento. Nenhum de nós diz respeito ao povo de Israel. Nenhum de nós participa de uma atitude preconceituosa. Não. O segundo ponto é que o Netanyahu, ele não representa todo o povo de Israel. Ele é de extrema direita. Lula faz uma fala desastrosa como aquela, provocando a maior crise diplomática do nosso país, e ele não tem a coragem de fazer o meia-culpa. Ele não tem a coragem de dizer que ele errou. Pelo contrário, é incentivado pelos seus ministros, como Celso Amorim, a manter a sua posição, e ele dobra a aposta. Ele vai para o Tribunal Penal de Haia para denunciar Israel por genocídio. Por isso que agora nós estamos encampando esse impeachment, que já é o que tem o recorde de assinaturas da história da Câmara dos Deputados. O pedido de impeachment feito pela deputada Carla Zambelli, que tem 125 assinaturas. 125 assinaturas. E que é um recorde. É um absurdo que aqui no Parlamento Brasileiro não haja uma condenação desse massacre contra uma população inteira, acuado 1,5 milhão de palestinos acuados em Rafah, e o bombardeio para cima de 1,5 milhão de um povo desarmado. Portanto, é necessário que esse parlamento tenha um mínimo de responsabilidade e de respeito com o povo palestino, defendendo o cessar-fogo imediato. A pergunta que não quer calar é, e nós já sabemos, a serviço de quem ou a quem Lula quer agradar? Apoiando um grupo terrorista, General Girão, e atacando uma nação amiga, uma nação que nós temos uma relação histórica de amizade, uma nação que muito tem servido o povo brasileiro. A quem Lula quer servir? Atacando Israel, que tem um direito legítimo da autodefesa. Qual a nação que não vai querer defender o seu povo em um ataque terrorista? O exército israelense está cumprindo um direito legítimo. O presidente da Câmara fez um apelo para que os deputados se restringissem à discussão do projeto em pauta. É necessário que o Brasil seja a linha de frente desse processo de articulação internacional para que se pare imediatamente o genocídio em Gaza, de um processo histórico de perseguição aos palestinos, inclusive há uma série de refugiados que se encontram no nosso país, que são abraçados pela comunidade brasileira e que, portanto, presidente... Com todo respeito, só, com todo respeito, eu sei que o assunto é polêmico, estou sendo instado o tempo todo, fiz as recomendações a um lado, portanto, a outro. O tempo de liderança está à disposição de Vossa Excelência, mas nas discussões vamos manter o padrão. Eu estou falando, mas não é só dirigido à senhora, não, por favor. Presidente... Não estou falando... Presidente, eu estou falando perdoe, de uma maneira mas em que geral, momento tá? eu ofendi alguém na minha fala? Só para não fugir da discussão, eu tenho
Vou seguir como eu estava seguindo na discussão e na defesa da população palestina, que nesse momento é massacrada pelo Estado de Israel, e que Lula teve uma postura corajosa e necessária de denúncia sobre o que vem sendo perpetrado naquele território e contra os palestinos de todo o mundo. É necessário que a comunidade internacional se levante contra o verdadeiro genocídio que vem acontecendo. Deputada Sâmia, por favor, deputada Sâmia. Presidente, censura a minha fala, eu não vou admitir nesse plenário. Nós estamos numa pauta de primeiro dia, conversada com todos os líderes, de maneira a ter votações menos polêmicas e as discussões têm que ser até a respeito da matéria. Por favor, estou lhe fazendo esse apelo. O projeto em discussão sobre a exigência de certidão negativa para quem trabalha com crianças tem como objetivo impedir que pedófilos se aproximem de crianças para explorá-las sexualmente. Então vamos aprovar a matéria hoje e no Senado, eventualmente, em função do que disseram alguns deputados, principalmente do PSOL, eventualmente alterar os crimes. Mas o importante é que a gente garanta para essa criança que não tenham, de nenhuma maneira, um profissional que passou por uma penalização num crime contra a dignidade sexual lhe sendo oferecido esse trabalho. Não faz sentido, senhor presidente. O projeto apenas pede a certidão negativa. A gente estava discutindo sobre a amplitude do PL e a gente se soma à fala aqui da deputada Laura Carneiro de, no Senado, a gente restringir a crimes contra a dignidade sexual, contra a vida, para que, de fato, seja um PL para proteger as crianças e não para inviabilizar a reinserção de pessoas que, por acaso, cometeram delitos que sequer causam ameaças objetivas à sociedade e às crianças, presidente. O projeto foi aprovado e segue para análise do Senado. Deputados aprovaram a proposta que garante permanência em asilo de idosos com doenças que exijam acompanhamento médico, como pacientes com Alzheimer. Nós somos favoráveis à proposição, porque, em verdade, ela faz com que haja a adaptação das estruturas às necessidades das pessoas. Nós estamos aqui reafirmando os direitos da pessoa idosa e nós estamos aqui retirando a vedação que, em determinados casos, o idoso ter determinadas patologias, ele possa ser excluído do atendimento em abrigamento. É fundamental que o Estado ele supra a necessidade do idoso ou da pessoa, ou seja, o Estado tem que servir às pessoas. Um número muito grande de famílias hoje no Brasil vivenciam a realidade de terem parentes, pessoas próximas, convivendo de maneira extremamente difícil, por falta de condições que deveriam ser proporcionadas, garantidas ou pelo menos facilitadas pelo poder público. Eu me pergunto, como é que vive uma família com menos de um salário mínimo, que precisa dar um acolhimento com dignidade para a terceira idade e que não tem qualquer apoio para fazê-lo, para que essa discussão possa ser melhor feita e aprofundada. Mas nós temos que pensar no Brasil em políticas públicas de garantia de renda e de cuidado real para a pessoa idosa. O projeto segue para a análise do Senado. Foi aprovado também projeto que permite usar recursos destinados à Covid em outras ações de saúde. O projeto segue para o Senado. Eu quero ressaltar muito isso, que é para manter os gastos na saúde, inclusive facilitando a ação de diversos municípios no enfrentamento de outra epidemia que o Brasil vive hoje em vários locais do nosso país, que é a epidemia de dengue, comprando insumos como repelentes e não tendo que devolver ao governo federal, quando o governo federal ter que repassar aos municípios, facilitando a ação dos secretários municipais de saúde. Esse PLP que com certeza garante aí um remanejamento que vai viabilizar recursos para a área da saúde. Então, a gente já resolveu o problema do saldo remanescente do Covid e esse PLP, através dele, nós vamos garantir também a garantia de outros recursos, de outras rubricas dentro da saúde.
Meu estado de Goiás, por exemplo, serão 60 milhões de reais que serão garantidos aí, que seriam perdidos caso a gente não aprove esse PLP. Parabenizar o trabalho do relator Léo Prates e também a sensibilidade dessa casa, de entender que os grandes executores do SUS são os estados e os municípios e que não faria sentido trazer esse recurso novamente para o governo federal para ele ser redistribuído. O povo clama por saúde, tem pressa nesse clamor. Esta matéria é uma matéria que hoje é do Parlamento brasileiro. São fundos municipais, fundos estaduais e também do governo federal, que serão prorrogados até o final do ano. E isso dará aos prefeitos, aos estados e à União mais verbas para cuidar do povo. Na quarta-feira, foi aprovada a medida provisória que concede crédito extraordinário de 360 milhões de reais para socorrer populações atingidas na região sul, sendo a maior parte dos recursos destinada ao estado do Rio Grande do Sul, atingido por um ciclone. Ministros do governo, a dona Esbanjanja, estiveram em Lajeado, prometeram 1 bilhão para as vítimas da enchente. 1 bilhão. Mandaram 960 mil, menos de 1%. E agora 211 milhões que eu vou aprovar, oriento sim, mas deixo bem claro, quem comprar o povo gaúcho por bobo, larga na primeira esquina. Ninguém aqui está para ser tomado por bobo. Esses recursos estão já boa parte efetuados, trabalhados na região, mas tem vários recursos que foram apresentados nos projetos que estão em análise e tramitações nesse momento e que justifica nós aprovarmos a medida provisória para que nenhum recurso alocado seja perdido, que se aproveitem de fato para reconstrução, inclusive naquele momento os hospitais da região, hospitais locais em Roca Salles, Lembro, Mussum, que foram também prejudicados. Houve a instalação inclusive da ministra Nízia de um hospital de campanha para atender as pessoas, ou seja, o governo do presidente Lula se fez presente. Só faltava agora Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ter que agradecer essa migalha. Nós só estamos votando a prorrogação porque não gastaram o dinheiro como deveria no prazo, que é no dia 27 agora. Não, até para isso é incompetente, dinheiro para comprar comida, para comprar colchão, para limpar a estrada em época de enchente lá em Santa Catarina. Uma ninharia de 360 milhões. Santa Catarina arrecada 70 bilhões de reais por ano, volta menos de 20% para o Estado. E agora é óbvio que nós queremos aprovar para que esse restante de em torno de 40 milhões seja gasto em Santa Catarina. Aí foram 390 milhões, mas das medidas provisórias seguintes, a 89 e a 90, mais 400 milhões e outras regulamentações para créditos extraordinários para socorrer os impactos da emergência climática que atingiu a toda a região sul. E antes, já houve seca, dentre outras intempéries. Por isso, temos a clareza de que foi no tempo certo, na medida certa, e se há governos que arrecadam tanto, podem fazer mais. No entanto, o governo federal não se omitiu, chegou a tempo, socorreu, espraiou solidariedade do Brasil para com o Sul e, sem dúvida, o fará novamente quando necessário. A medida será analisada agora pelo Senado. Outra proposta aprovada é a que obriga a publicação na internet de listas de espera para cirurgias e outros procedimentos no SUS. Mas o objetivo é claro, é dar transparência para aquelas pessoas que aguardam uma cirurgia eletiva, saibam qual é o tamanho da fila, quanto tempo, em média, demora a fila. Isso é da dignidade, é da esperança. Isso é um passo importante para a nossa gestão. E os gestores de saúde, é importante que eles publiquem, porque muitas vezes a gente percebe que há problemas em filas.
Tem paciente que fica na expectativa de ter uma cirurgia marcada e fica anos numa fila sem saber o que vai acontecer. Se vai ser a semana que vem, se vai ser o mês que vem, se vai ser daqui 2 anos, se vai ser daqui 5 anos. Aí o que era para ser uma cirurgia eletiva passa a ser uma urgência ou emergência. Essa ação que hoje é feita por esse parlamento, com certeza vai dar dignidade à saúde pública do Brasil. Vai acabar com o esquema fura-fila, com a intervenção política que salva um e mata 2. Salva, às vezes, o amigo do vereador, do deputado e mata o anônimo, mata o desconhecido. Nós temos que modernizar a saúde do Brasil, senhor presidente. E com a sua ajuda, com a sua participação, é isso que nós estamos fazendo na noite de hoje. A proposta será analisada ainda pelo Senado. O plenário aprovou ainda projeto de lei que atualiza os valores de custas processuais cobrados pela Justiça Federal. A proposta será enviada agora ao Senado. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Subo essa tribuna inicialmente para levar minha solidariedade ao Everton e sua família, um trabalhador, motoboy negro, que sofreu uma tentativa de homicídio lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e quando chama a polícia, ele se torna réu da polícia. Este Brasil é um Brasil negro, é um Brasil indígena, é um Brasil plural. Precisa dar respostas objetivas para essas situações. E para isso, a gente tem que ter a responsabilidade de vida em cada um desses pontos. Me coloco à disposição novamente, porque não vou naturalizar casos como esse de violência e de violação grave do nosso povo. É para a população que eu luto.